Então vamos continuar falando de interações medicamentosas no que envolve a terapêutica com os antidiabéticos. Então vamos lá. Então no último vídeo a gente falou dos medicamentos que aumentam o efeito dos antidiabéticos e, portanto, produzem hipoglicemia, né? Essas interações. Aqui a gente está falando de medicamentos que reduzem o efeito dos antidiabéticos, tá? Então se diminui o efeito do antidiabético, a gente vai ter um risco maior de hiperglicemia. A glicemia tende a subir, tá? Então lembrando que essas interações são do tipo quantitativa, quantidade de efeito, tá? Bom, então se a gente vai ter esse aumento da glicemia, né, essa diminuição do efeito, quais os mecanismos que podem estar envolvidos aqui? Então a gente vai ter essencialmente, né, estou destacando mais para vocês os mecanismos farmacocinéticos, que é onde a gente vai ter a maioria das interações acontecendo, principalmente no que envolve biotransformação, tá? Lá é onde acontecem as maiores interações. Bom, a gente vai ter aqueles medicamentos que diminuem a absorção do fármaco, portanto vai diminuir a sua biodisponibilidade, né, a sua chegada no sangue. Então a gente tem aí os laxantes. Então os medicamentos que aumentam velocidade de trânsito intestinal, né, vão diminuir a absorção, porque você vai ter as coisas passando rápido demais, e aí elas não vão ter tempo de ser absorvidas. Então a gente vai ter menos medicamentos chegando no sangue, tá? Então menor efeito, risco de hiperglicemia, mais medicamento sendo perdido através do trato gastrointestinal. Então isso tudo a gente está falando pensando em termos de ajuste, né? Então se a pessoa faz um uso de um medicamento oral e toma laxante, ela vai ter prejuízo nesse controle glicêmico dela, né? Bom, e a gente vai ter aqueles que aumentam a biotransformação, tá? Esses medicamentos que aumentam a biotransformação, gente, eles são chamados de indutores enzimáticos. Enquanto os que diminuem a biotransformação a gente chama de inibidores, né? Eles inibem as enzimas, esses aqui não, eles aumentam a atividade das enzimas. Então lembrando, as principais interações medicamentosas se dão nesse campo aqui da biotransformação, tá? Através de mexer com a metabolização do fármaco, né? A gente tem, por exemplo, a metformina, como a gente está falando, ela fica livre disso porque ela não depende, ela não é biotransformada, né? Então ela não sofre esse tipo de interação. Esse ponto acaba sendo interessante, ó. Então o que a gente vai ter aqui, ó, são os glicocorticoides, tá? Que produzem, que são importantes aí, indutores enzimáticos, então aumenta a biotransformação do antidiabético e com isso ele vai produzir menos efeito, ele vai ser metabolizado mais rapidamente. A gente tem a acetazolamida, que é um diurético importante, inibidor da anidrase carbônica. A gente tem o fenobarbital, né, que é um sedativo, que também é um importante indutor enzimático, interage com tudo que depende de biotransformação, reduzindo o efeito. A gente tem os tiazídicos, que são diuréticos, também muito utilizados de maneira crônica. E a gente tem aqui alguns exemplos, tá, gente? A fenitoína, que é um anticonvulsivante. Então, esses medicamentos todos aqui, o que eles fazem? Induzem as enzimas envolvidas na biotransformação dos antidiabéticos. O que vai acontecer? O antidiabético ele vai ser metabolizado mais rapidamente. Consequentemente, toda vez que ele passar no fígado, as enzimas vão estar enlouquecidas lá e ele vai ser rapidamente metabolizado e inativado. E aí você vai ter menor efeito terapêutico. Então o que tem que se fazer é ou ajustar a dose, aumentar a dose, ou trocar, botar um antidiabético que não passe por esse processo, como a metformina, como os inibidores SGLT2, por exemplo. Ou diminuir o intervalo entre uma dose e outra, né? Aí tem que ver o que é possível, tem que ver esses tratamentos aqui, são pontuais ou são por longo tempo, né? Para poder fazer esses ajustes, tá ok? Bom, e aqui eu vou falar de duas interações medicamentosas específicas, né? Então, medicamentos outros com metformina e outros medicamentos com insulina. Tá? Então vamos falar desses dois especificamente aqui, que acaba sendo muito usados, né? Então, na metformina a gente vai ter principalmente aqueles que diminuem a excreção, que diminuem a eliminação urinária. A gente sabe que a saída da metformina do corpo depende de produção da urina, né? Esse medicamento ele não é metabolizado e ele vai ser eliminado inalterado por via urinária. Então qualquer coisa que comprometa a função renal pode levar à retenção desse medicamento no organismo, tá? Então o que a gente vai ter aqui, ó? A redução da excreção vai produzir um aumento do efeito, ela vai ficar retida e vai produzir mais efeito, né?
E essa redução da excreção, gente, ela pode acontecer pela probenecida, que é um antibiótico, e pela cimetidina, tá? Que vai atuar aí diminuindo essa excreção. A cimetidina é um antagonista do receptor histamínico, né? É usada muito em situações de gastrite, úlcera gástrica, desconforto e tudo. Então eles competem, esses medicamentos, pelo aquilo que eu falei para vocês, né? Pelo transportador que faz secreção ativa tubular lá no néfron. E aí eles competem junto com a metformina e aí acaba que você vai ter uma competição e aí muita metformina vai ficar retida no organismo e vai deixar de ocupar esse secretor, né? Esse transportador. E a gente vai ter uma interação importante aqui, que é com relação ao aumento das reações adversas da metformina, principalmente aquela de maior gravidade, que é a acidose lática. Lembrando que é uma reação adversa rara, não é comum de se observar, mas se você juntar um outro medicamento que também pode facilitar isso, quer dizer, o risco fica maior. Então a gente vai ter o seguinte, gente, o que aumenta o risco de acidose lática? Ó, a gente vai ter o etanol, barbitúricos e salicilatos. Etanol, ele produz, o etanol e os barbitúricos, né? Etanol a gente sabe é álcool, né? Cachaça. Ele vai produzir aí, ele pode produzir depressão respiratória. E aí, consequentemente, você vai ventilar menos oxigênio chegando no sangue, e aí você tem maior risco de produção de lactato nas células e tudo, por conta de metabolismo anaeróbio, maior risco de acidose lática. E os barbitúricos também vão nesse mesmo sentido, tá? Produz depressão, né? Eles são usados para indução de sedação, são menos usados, cada vez menos, né? Eles foram muito substituídos pelos benzodiazepínicos, como ansiolíticos, mas você ainda tem o uso ainda em ambiente hospitalar, né? Para induzir sedação. Então eles podem produzir depressão respiratória e também contribuir com esse risco maior de acidose lática. Lembra? A metformina, ela aumenta a produção de lactato pelas células, né? Então, é juntar duas coisas. E os salicilatos, eles por si só, eles aumentam o risco de acidose, tá? O ácido acetil salicílico também vai ter um efeito, ele por si, de aumentar esse risco. Bom, gente, a interação medicamentosa com a insulina, né? Como é que os medicamentos eles podem interferir na insulina? Além de ter aqueles efeitos todos que a gente falou de hipoglicemiantes ou hiperglicemiantes diretos, que daí a gente já está mais com antagonismo funcional ou um sinergismo, né? A gente vai ter também alguns medicamentos aumentando a principal reação adversa que está associada à insulina, assim como na metformina, né? A gente tem um risco maior de acidose lática se a gente tiver associação dessas substâncias. No caso da insulina, a gente pode aumentar o risco da hipocalemia, que é a redução dos níveis de potássio circulante. Isso porque a insulina ela aumenta muito a entrada do potássio, principalmente no tecido muscular esquelético. Ela produz esse efeito em cima dos miócitos. Então ela por si só ela já apresenta essa reação. E a gente tem substâncias que podem contribuir com isso, que também tem essa reação adversa, que por exemplo é o caso da furosemida, que é um diurético de alça, que atua lá inibindo um transportador de sódio, potássio e cloreto, né? Então você vai ter essa inibição desse transportador, você inibe a reabsorção, a retenção dessas partículas e a pessoa perde na urina. Quer dizer, ela vai perder mais potássio, né? Sódio, potássio e cloreto, e o potássio está indo embora. Então você tem esse risco de hipocalemia, lembrando que a hipocalemia, o problema dela é com os tecidos que são excitatórios, que dependem de potencial elétrico, e aí principalmente o coração, ele pode ter a sua atividade, sua função prejudicada por conta da redução do potássio circulante, né? Isso vai atingir diretamente o coração. Então, além da furosemida, a gente também tem, lembra que eu comentei com vocês, os glicocorticoides que têm aquela ação mineralocorticoide-like, né? Que imitam, tem um pouquinho de efeito aldosterona, que também produz hipocalemia. Então você junta dois elementos, você vai ter um sinergismo aqui de produção de reação adversa. Tá ok, gente? Um ponto interessante antes da gente fechar é só esclarecer que normalmente as pessoas que vão ser hospitalizadas, seja até para fazer um exame letivo, né, um exame que ela precise fazer algum tipo de internação, por exemplo, uma angiografia cardíaca, né, um cateterismo e tudo, normalmente ela tem que suspender o antidiabético antes de internar, tá? Normalmente 24 horas antes, faz a suspensão. E claro que daí durante esse tempo ela pode, principalmente se usar contraste, por exemplo, a metformina é super contraindicada, tá? E os outros medicamentos também apresentam um certo risco.
E aí a pessoa, claro, vai ficar sem o antidiabético, ela vai tender a apresentar hiperglicemia, né? Ela vai ter. E aí depois, normalmente, o que é feito, na maioria das vezes, é fazer a administração de insulina para dar uma segurada, né? Depois de realizado o exame. Né? E quando ela vai ser internada para fins operatórios, a mesma coisa. Suspende o antidiabético antes, para não dar nenhum tipo de problema e reações cruzadas, por exemplo, com os contrastes, principalmente, isso é muito comum. Ok, gente. Então a gente fica por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, falando de outras manobras terapêuticas sem ser medicamentosas para controle glicêmico, como por exemplo alguns recursos cirúrgicos que eu tenho por aí. Então a gente se vê.